Quantos anos tem, Tiger? 21. 21. Só que o Flamengo também está interessado. Mas o Flamengo está interessado em todos do Inter. O que eu falei? O Flamengo perdeu 2 pontas. O Flamengo fez uma lista de probabilidades e está colocando todos esses caras numa lista. É absolutamente normal. Esse é um jogador muito mais viável pelo salário. Esse jogador é interessante, né? Hã? Esse jogador tem 21 Não, a anos. gente não conhece. Alguém aqui viu um jogo dele inteiro? Não vi. Não, mas é que assim, ó. Não vi. Tudo bem. Ele custou. Pega pelos indícios. Uruguaio, Peñarol, 8 milhões de dólares foi vendido, até não jogou tanto lá no futebol espanhol, no futebol americano, foi emprestado para a Espanha, no Almeria, na segunda divisão, fez 16 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, lá ele foi mal, mas ele tem indicativos, convocado para a seleção uruguaia, a seleção sub-20 uruguaia, ele tem pedigree, sabe? É aquele jogador que opa, peraí, tem algum histórico. Sabe quem é que me lembrou isso aí, essa tua descrição aí? O Nico Lopes. Não, mas... Se for o Nico Lopes, é interessante, pelo preço. Fala, Baldasso. Não, primeiro que o Nico Lopes é o único uruguaio sem sangue da história do futebol. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeiro que nós temos que diferenciar o Brian Rodrigues do Ezequiel Barco. São jogadores completamente diferentes. O Brian Rodrigues, que é muito, muito bom jogador, ele é um cara de lado de campo de velocidade. Esse é o ponta que o esquema exige. O Ezequiel Barco, que é craque, eu digo aqui, é craque, esse é craque. Ele não é um ponta, ele pode até jogar pelo lado do campo, mas ele é um construtor. Ele conduz bola, ele pensa jogo, são jogadores completamente diferentes e os dois são muito bons. Matheus Dávila. O Ezequiel Barco, eu acho que agregaria mais ao modelo de jogo do Medina, tá? Mas falando de dinheiro e de salário, o Brian seria o cara do momento. Só que assim, ó, o Flamengo jogou a rede no mar, tá, Meneghetti? Eu acho que o que vai sobrar pro Inter é isso aí, é o outro. Tem que ver o que o Flamengo vai fazer, porque já ficou claro na temporada, até por uma razão econômica, que não tem como competir. Tem que ver qual é a preferência do Flamengo e fazer a aposta reversa. São 2 jogadores de mercado, 2 jogadores que se assemelham muito no surgimento, porque jogaram muito aqui na América do Sul, mas não corresponderam no futebol dos Estados Unidos. E eu sei que rola um preconceito com o futebol dos Estados Unidos pelo nível técnico, mas ao mesmo tempo é um futebol de um alto nível tático, tá? Muito se cobra lá. Justamente isso. E tem muito sul-americano que vai para lá e pelo compromisso tático que se cobra, não consegue dar certo. Talvez esse seja o problema do Brian Rodrigues, que foi muito bom jogador no Peñarol, os relatos são esses, mas lá, cara, naufragou. O que é, Baldasso, que tá agitado aí? Vamos parar com esse acadelamento. Vamos parar com esse acadelamento. Se o Flamengo foi, então sai, porque não tem como parar com essa história. Não é só o dinheiro que define esses negócios, né? Tu chega pro Ezequiel Barco e fala, e aí, meu guri, o Flamengo Tu vai pro Flamengo, tu sabe que lá tu não vai jogar, né? Tu vai ser banco, vai entrar de vez em quando, tal, no Internacional. Sabe que lá tu vai ser campeão, né? Tem que trabalhar, velho, contratação. Se tu for contratar, na história do Inter, muitos jogadores tinham propostas maiores e vieram pra cá. Porque se eu pensar dessa forma, eu tô isentando a direção do Inter de tudo. Porque ela não tem dinheiro, então ela nunca vai ter culpa de não trazer um jogador. E o Baldasso tu não vai concordar com isso, né? O Baldasso tem toda a razão. Para, tem toda a César. razão. É preciso vender projeto hoje em dia. Tu não pode vender só dinheiro. Tu tem que vender projeto. É claro que se... Não pode vender só dinheiro. Não, mas tu não pode vender só isso. Fernandão veio pro Inter assim. Fernandão tinha uma proposta Quantos do Flamengo mais? que era o dobro da proposta do Internacional. Ele veio pelo projeto no Beira-Rio. Quantos mais tu tem? Isso é igual quando falam que o Grêmio contratou o Paulo Nunes e o Jardel. Sim, aconteceu uma vez na história. Não é isso o que a gente tá Fernandão é falando. 1 milhão. Não, mas o eu não tá Miranda, falando o São isso. Paulo roubou no aeroporto porque botou mais dinheiro. Mas, Todo JB, mundo é assim. JB, não Vocês é estão trabalhando isso. com utopia. Não é isso que a gente está falando, JB. Nós estamos falando de jogadores de alta qualidade que o fato de jogarem pode fazer a diferença. Esse é o único fato. Tá, mas então o time né? dos Estados Então- Unidos então quer colocar posiciona. o cara na vitrine Então pra é. vender. A única coisa que pode mudar é o cara olhar e dizer, Gabigol, Foi o jogador do América, Pedro, jogador do Everton América. Ribeiro, eu não vou fardar, vou vir Hein? pro Inter. Qual é o jogador do América no ano passado que jogou no Ceará, o zagueiro, que não veio? Qual é o jogador, o zagueiro que Não é não o veio Moisés, para Porto Messias. Alegre? Foi Messias. Messias, foi pretendido por Grêmio e Inter, não veio para cá porque não jogaria aqui. Não, mas é que- O Baldasso parece, quando ele tava falando, eu comecei a rir, parece um amigo meu, César,
Que? Não vou dizer que ele é fraco de feição, mas não é, né? Fraco Não é. de feição. Não é o aí- Lucas Silva. Isso é uma característica que eu tenho. O Baldasso também tem. Não é o Lucas Silva, o Yuri Alberto, encara o Alisson é o concurso. Aí o cara foi fazer aula de yoga. Fraco de feição é sacanagem. É do jogo, é do jogo. Tu me acha fraco de 1 e feição? 15, vamos Não, lá. tá. Mas, Que beleza. ele foi fazer uma aula de yoga. Lá encontrou uma Miss Brasil. E depois eu saí. Encontrou a ex-Miss Brasil, já passou pela Band, seguramente. Transmitia aqui, tal. Encontrou. E aí eu saí, a gente foi tomar um café junto e tal. E o cara tava mexendo no celular. Que eu vou ver a rede social dela, pra ver se ela é solteira. Eu falei, o quê? O cara é o Baldasso, entendeu? O Baldasso é a Miss Brasil. Vou tentar. Vou dar uma conversada com ela. É sério que ele Baldasso. interrompeu tudo pra contar a O história Inter- do o amigo? Inter- Tá bem, desculpa, JB, vamos, Meneghetti. vem pro mundo do futebol. O Vamos falar de Flamengo futebol, é a JB. Miss Brasil e o Inter é o cara, o patinho feio. O Inter não vai conseguir, velho. Mas não o adianta. patinho feio pode ter outros atributos. Mas O é- Baldasso, não sei se a galera que está assistindo percebe, mas talvez eu não seja o homem mais bonito desse estado. Mas eu sou legal, eu sou inteligente, Aham. eu converso bem, eu tenho que ter outras coisas para convencer. Para, O Inter Baldasso. perdeu o Felipe Melo pro Fluminense, Fabiana Baldasso. O Então, Inter não tem- perdeu o Eric pro Ceará, Leonardo Meneghetti. Pois é, então assim, aí tu quer que eles tenham capacidade pra competir. Aí tudo bem, eu acho que esse argumento de que tu vai jogar lá e lá tu não vai jogar é um argumento. Agora, gente, o Flamengo é, do ponto de vista de disposição, o maior clube do futebol brasileiro. Ainda mais nesse momento que o Corinthians está se reagrupando, tem torcida, tem Libertadores da América, tem um projeto que nos últimos anos vem vencendo, só não venceu quando ficou lá com o Renato Portaluppi, que acabou se atrapalhando. Então, ele sabe que ele vai ter uma parceria boa e que ele vai crescer junto. É difícil essa competição. Difícil, não estou dizendo que é impossível, mas é difícil. Eu só queria dizer para vocês o seguinte: no ano em que o Internacional estava na segunda divisão, que não tinha atrativo nenhum, dinheiro nenhum, o Inter trouxe o Edenilson, que vinha para o Corinthians, que estava lá fora, tinha sido campeão do mundo pelo Corinthians e tinha mercado. O Inter trouxe o Potker, que era o destaque da Ponte Preta, sondado por vários clubes da primeira divisão. Trouxe o Wendel, que depois toda a torcida odeia e tal, mas era um lateral esquerdo do Corinthians que tinha mercado no futebol de cima. Trouxe o Cuesta. Dinheiro não é o único atributo para contratar. Tem que ter competência, criatividade. Elogia eu Roberto acho que- Melo e Presidente Medeiros. Não, os é que eu dois. acho, tudo bem, só que eu acho que o Baldasso está falando de gestão. Isso é gestão de futebol. Isso aí tu conquista como? Com experiência, com relacionamento, com inteligência, resumindo, com competência. Aí tu pode. Agora, no atual modelo do Internacional, que a bola é redonda, que tem duas goleiras, uma de cada lado, e que acham que isso é novo, fica difícil ter essa expectativa. A tua manifestação me fez lembrar uma coisa que eu até acho que eu te falei hoje pela manhã. O Felipe Melo. Lembra que o Internacional dizia que precisava de um Felipe Melo para ter uma liderança diferente no vestiário? Além do jogador, porque sabe que foi uma pessoa até que me despertou isso, como é que o Inter está reclamando de contratar outros jogadores e tal, se ia pagar tanto pelo Felipe Melo? É que o Felipe Melo viu um combo, não era só o jogador, era a liderança, o perfil de liderança que o Inter faltava no vestiário. E o Dali na apresentação disse, deixando a entender que Edenilson e o Tyson foram sobrecarregados porque eles assumiram o vestiário, que o Inter precisa, um time precisa de 5, 6, 7 jogadores que assumam o vestiário para si, de lideranças. Aí eu te pergunto, unindo as duas coisas, não veio ainda o perfil Felipe Melo, pelo menos eu não tenho esse diagnóstico. não é o É o D'Alessandro, né? Não, é o D'Alessandro. Mas daí só precisa de liderança até abril. Depois tu não precisa de mais liderança. Tudo bem, mas E até aí a outra questão é sobre esse perfil. Vezes tu contratar um Felipe Melo, ainda vai faltar mais uns 3, 4 pelo que disse o D'Alessandro. E lembra que o Paixão disse, precisamos de mais jogador que assuma. Claro. Precisamos de mais jogador que assuma. O Inter não tem isso, está começando a temporada sem.